Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos a sucessão ecológica. Agora nós vamos falar sobre a sucessão ecológica. Na foto que nós vemos é a ilha de Rakata, na Indonésia, foto tirada em 2011. Essa ilha foi totalmente devastada por uma erupção vulcânica em 1883. E hoje está novamente coberta de vegetação. Quem navega hoje pelo arquipélago localizado entre as ilhas de Sumatra e Java pode ver Rakata, uma ilha coberta por densas florestas verdes. É difícil imaginar que em 1883 ocorreu ali um dos mais violentos eventos vulcânicos de que se tem notícia. Da ilha vulcânica Krakatau, ou Krakatoa como é mais conhecida, restou apenas a extremidade sul, Rakata, coberta por uma camada de cinza vulcânica incandescente com temperaturas entre 300 graus e 850 graus Celsius e mais de 40 metros de espessura. Depois de esfriar, a cinza transformou-se em rocha vulcânica porosa de baixa densidade, a Pedra Pome. Esse evento catastrófico extinguiu todas as formas de vida em terra firme daquela ilha. Uma expedição biológica realizada em maio de 1884 encontrou no local apenas uma pequena aranha, provavelmente trazida pelo vento de alguma ilha situada a pelo menos 44 quilômetros de distância. Em outubro do mesmo ano foram encontradas duas espécies de gramínea crescendo sobre as rochas vulcânicas. Em 1886, entre gramíneas e arbustos, havia 15 espécies estabelecidas na ilha. 11 anos depois, em 1897, já eram 49 espécies. Em 1919, 36 anos após a catástrofe, Hakata estava coberta por pradarias e alguns pequenos trechos de floresta. Na década de 1930, apresentava amplas áreas de floresta em substituição às pradarias. Hoje a ilha está coberta por uma floresta tropical típica da região. Em 1997, o professor Ian Thornton, da Universidade La Trobe, na Austrália, fez o seguinte comentário a respeito da recolonização de Hakata. Uma lição otimista ao ecossistema de floresta tropical é capaz de se recuperar de danos traumáticos extremos, se deixado sem interferência por tempo suficiente. Em um século, o que restou de Krakatau está agora coberto por uma floresta tropical desde a praia até o seu pico de 800 metros de altura. Existem agora mais de 400 espécies de plantas vasculares, milhares de espécies de artrópodes, inclusive 54 espécies de borboleta, mais de 30 espécies de aves, 18 espécies de molusco terrestre, 17 espécies de morcegos e 9 de répteis. E esses componentes do sistema tiveram de atravessar 44 quilômetros de oceano para atingir as ilhas. Então a ilha de Krakatoa é sempre tida como um exemplo de sucessão ecológica, porque após a erupção vulcânica de 1883, ela destruiu toda a vida que existia na ilha. Mas com o passar do tempo a vida foi retornando, né? Começou com gramíneas, depois arbustos, depois florestas, e várias espécies de animais também conseguiram chegar à ilha. Então a ilha de Krakatoa, de Hakata, é conhecida como um exemplo de sucessão ecológica. No ano de 2018, ocorreu uma erupção vulcânica novamente na ilha de Krakatoa, no dia 22 de dezembro de 2018, e cerca de 2/3 do vulcão colapsaram, criando um tsunami e tendo a altura do pico do vulcão diminuído para 110 metros. E na madrugada do dia 11 de abril de 2020, o vulcão Krakatoa entrou em erupção após uma violenta explosão. De acordo com o serviço de monitoramento, a coluna de fumaça e cinza subiu até 15 quilômetros da atmosfera.
Então essa foto que nós vemos aí de Krakatoa, né, da ilha de Hakata, ela foi tirada em 2011. Hoje já não está mais assim, porque houveram novas erupções vulcânicas que acabaram destruindo parte do vulcão. E hoje em dia a altura está apenas em 110 metros. A colonização de um ambiente por novas comunidades biológicas denomina-se sucessão ecológica. No início, o ambiente em processo de colonização pode ser totalmente desprovido de vida, ou ter sido parcialmente destruído por catástrofes naturais ou antrópicas. Do grego antropos, ser humano. Então, no caso, catástrofes antrópicas são aquelas que são provocadas pelo ser humano. No decorrer do processo de sucessão, as espécies que compõem a comunidade biológica se alteram gradualmente, de forma ordenada e progressiva. Então, o ambiente ele, ele pode ser colonizado por diversas espécies biológicas, né? Ao longo do tempo, um local desabitado, que é o processo de sucessão ecológica. Esse local pode ser totalmente desprovido de vida, ou ele pode ter sido, já haver vida antes, porém ter sido parcialmente destruído por catástrofes naturais ou antrópicas. Quando a sucessão se passa em ambientes inicialmente desprovidos de vida, onde as condições de clima e de solo são pouco favoráveis ao estabelecimento de seres vivos, como superfícies de lavas vulcânicas recém-solidificadas, de rochas, dunas, etc., fala-se em sucessão primária. É o caso da recolonização da ilha de Hakata, na Indonésia. Então, quando a sucessão ecológica ocorre em ambientes totalmente desprovidos de vida, que não havia vida antes, é chamada de sucessão primária, como no caso da ilha de Hakata. Apesar das condições iniciais altamente desfavoráveis, certas espécies de organismos, as espécies pioneiras, conseguem se instalar nesses lugares inóspitos e abrir caminho para a chegada de outras espécies. Dunas, por exemplo, são geralmente colonizadas por certas espécies de gramínea, cujas sementes são trazidas pelo vento. Essas plantas conseguem suportar o calor, a escassez de água e o solo pouco estável e dão início à colonização. Os líquens também são importantes na colonização de locais inicialmente desfavoráveis à existência de seres vivos, como a superfície de rochas. Os biólogos utilizam o termo ecese para designar a comunidade inicial de uma sucessão ecológica. Então, locais inicialmente desprovidos de vida, eles são difíceis de sobreviver, mas existem espécies pioneiras que são capazes de se desenvolver nesses locais, como por exemplo as gramíneas e os líquens, que colonizam esses locais difíceis e vão melhorando as condições desses locais para que futuramente outras espécies possam colonizar. Aqui nós vemos alguns exemplos de locais onde pode ocorrer a sucessão ecológica. Na figura A, o Parque das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte, foto de 2014. E na figura B, líquens, musgos, bromélias e cactáceas sobre rochas, em Ubatuba, São Paulo, 2007. Então, dunas e rochas são locais que inicialmente é difícil de sobreviver, mas as espécies pioneiras conseguem se desenvolver nesses locais, como líquens e gramíneas. Elas vão melhorando as condições desses locais
Dessa forma, favorece que outras espécies possam se instalar, né? Então, esses são exemplos de locais onde pode ocorrer a sucessão ecológica. Quando a sucessão ocorre em locais parcialmente destruídos, mas anteriormente ocupados por comunidades biológicas, fala-se em sucessão secundária. Nesse caso, as mudanças geralmente são mais rápidas, pois as condições iniciais costumam ser mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos do que na sucessão primária. Exemplos de sucessão secundária são a recolonização de campos de cultivo abandonados, de regiões desflorestadas, de áreas destruídas por queimadas ou de lagos recém-formados. Então, nesses ambientes, como já havia existido vida anteriormente e foi parcialmente destruído, a recolonização é mais rápida, é chamada de sucessão secundária. É mais rápida porque já existem condições mais favoráveis nesses ambientes para que ocorra a sucessão ecológica, né? É um ambiente com um solo mais favorável, que permite que mais rapidamente possa ser recolonizada por seres vivos. À medida que é colonizado pelas espécies pioneiras, o ambiente gradualmente se modifica. As variações na temperatura do solo tornam-se menos bruscas e o grau de umidade aumenta. Material orgânico resultante da decomposição dos cadáveres das espécies pioneiras acumula-se no solo, disponibilizando nutrientes e aumentando a capacidade de reter água. No caso das dunas, por exemplo, as raízes das plantas pioneiras ajudam a estabilizar o solo, evitando que as partículas arenosas sejam facilmente carregadas pelo vento. Com as novas condições criadas pelas espécies pioneiras, outras plantas e animais podem se estabelecer no local. As espécies recém-chegadas competem com as pioneiras e pouco a pouco tomam o lugar delas. Então, conforme as espécies pioneiras vão colonizando os lugares, elas vão melhorando as condições, melhorando o solo, deixa o solo mais firme, mais favorável, favorecendo que outras espécies possam colonizar esses lugares. As sucessivas gerações de plantas e animais que nascem, crescem, morrem e se decompõem tornam o solo cada vez mais rico em matéria orgânica e umidade. Um local antes desabitado passa a abrigar uma comunidade biológica. A complexidade da comunidade depende de alguns fatores, como o tempo que se passou desde o início da colonização, as condições climáticas locais e as espécies colonizadoras. Então, com o passar do tempo, as espécies que vão vivendo ali naquele ambiente, que nasce, cresce, morre, se decompõe, vai, vai melhorando as condições do solo, né? Em um local que antes era desprovido de vida, ele passa a ter condições de abrigar seres vivos. E com o passar do tempo, a comunidade vai se modificando, né? Porém, o tipo de comunidade e a complexidade vai depender do local e do clima onde essa sucessão ecológica está ocorrendo e também das espécies que estão colonizando. Aqui nessa figura nós vemos a representação esquemática de sucessão ecológica em dunas. Nesse caso, a vegetação pioneira contribui para a fixação das dunas, o que modifica a ação dos ventos e provoca alterações climáticas. O clima local torna-se cada vez mais propício ao estabelecimento de seres vivos. Então, nós vemos aqui que, com o passar do tempo,
as espécies pioneiras vão se estabelecendo, como por exemplo as gramíneas, né? Aí essas espécies pioneiras que vão se estabelecendo, elas vão se fixando no solo e as raízes dessas plantas vão fazendo com que as dunas fiquem mais firmes e que não possam ser facilmente levadas pelo vento. Isso permite que outros tipos de vegetação também possam crescer. Com o passar do tempo, as áreas protegidas do vento devido ao crescimento das dunas vão permitindo que outras vegetações cresçam, como por exemplo a vegetação arbustiva. E aí vai ocorrendo a sucessão ecológica nesse ambiente de dunas. A cada estágio do processo de sucessão, a comunidade altera a estrutura do ambiente e as condições climáticas locais, determinando um microclima, com novas possibilidades de colonização por outras espécies. Com isso, as espécies mais antigas são gradualmente substituídas pelas que chegam. Nas comunidades que se sucedem, a biodiversidade torna-se cada vez maior. A biomassa e a estabilidade da comunidade também aumentam durante a sucessão. Então, com o passar do tempo e com as espécies que vão colonizando o ambiente, vai se criando um microclima, né? Que é um clima ali local daquele ambiente. Esse microclima vai permitindo que outras espécies possam colonizar. E com o passar do tempo, as espécies mais antigas vão sendo substituídas pelas que chegam, e a biodiversidade vai aumentando naquele ambiente. O processo de sucessão leva ao estabelecimento de uma comunidade biológica relativamente estável e bem adaptada às condições locais. A estabilidade é garantida pela ampla rede de interações construídas durante a sucessão de comunidades. A comunidade do estágio final de sucessão, em que a biodiversidade, a biomassa e as condições microclimáticas tendem a se estabilizar ao longo do tempo, é denominada comunidade clímax. A comunidade intermediária, em um processo de sucessão ecológica, é chamada série ou estágio seral da sucessão. Então, com o passar do tempo, a sucessão ecológica vai ocorrendo. Vai aumentando a biodiversidade, a biomassa, as condições microclimáticas vão se estabilizando, até chegar a uma comunidade clímax. A comunidade clímax é o último estágio da sucessão ecológica. É aquela última comunidade que se torna mais estável ao longo do tempo, né? Que é um estágio que depois da comunidade clímax ele tende a não mudar, ele fica estável, né? E as comunidades intermediárias de uma sucessão ecológica é chamada de série ou estágio seral da sucessão. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!